Bom, se o Fabiano é uma referência em BRICS, em Rússia, em relações internacionais, a mestra, e ela é uma mestra mesmo, Fabielle Graziani, que é procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, é a grande referência em finanças públicas no país hoje, sem dúvida nenhuma. A Hélida vem aqui, é impressionante. Toda vez que dialogo com a Hélida, vem um monte de economistas, inclusive, procurando, falou, quero recorte, quero saber, quero beber desta fonte. Então, a Hélida, além de procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, ela tem... Vou chegar só no último, tá? O último é porque ela tem 2 graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado. O mais recente, feito agora entre 2023 e 2024, foi um estágio pós-doutoral no Centro para Estudos Brasileiros da Universidade de Oklahoma. Então, voltou para o Brasil, início do ano passado, e está aqui. É uma alegria tê-la de novo com a gente. Hélida, bom dia. Que bom que você está aqui. Bom revê-la. Bom dia, Mauro. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Para nós também. Então, Hélida, deixa eu te perguntar uma coisa. Me parece que a gente está tendo um processo no atual governo, né, e a ministra Simone Tebet e o secretário do Tesouro têm sido os mais transparentes nisso, de retomar não mais o novo teto de gastos, né, que é um teto de gastos do Temer em determinado aspecto até atenuado, para retornar ao teto de gastos do Temer lá de trás. Você identifica esse movimento? Ele está acontecendo mesmo? Mauro, efetivamente há uma agenda e talvez aquela participação do Armínio Fraga muito noticiada na imprensa, a participação dele naquele evento Brasil Conference em Harvard, em algumas universidades americanas, né, em que se propunha o congelamento do salário mínimo, a impossibilidade de um reajuste real, né, de um ganho real de valor para o salário mínimo por 6 anos. Isso está ganhando corpo e está sendo muito pautado em vários analistas da imprensa, que dialoga, sim, com as falas da ministra Simone Tebet, em alguma medida, com alguns analistas do próprio Ministério da Fazenda, de que a partir do próprio ano de 2027, quando voltarem totalmente os precatórios que estão excetuados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 7064, quando os precatórios voltarem plenamente ao cômputo das regras fiscais do novo arcabouço fiscal, a margem para despesas discricionárias e, portanto, para manutenção, veja, despesa discricionária não é só emenda parlamentar, é pagar a conta de água e luz. Despesa discricionária é pagar o pessoal terceirizado de vigilância, de limpeza, algumas atuações básicas que o Estado promove, né? Tudo que não está formalmente inserido no anexo que a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem o dever de todos os anos apresentar como despesa obrigatória não contingenciável, todas essas despesas que não estão ali tecnicamente como despesas obrigatórias, elas são passíveis de redução. Contingenciamento, para quem não sabe, para quem não é da área, é a limitação de empenho e de pagamento, é quando o governo faz restrição da despesa. Então, a exceção desse conjunto de despesas formalmente identificada como obrigatória, que, portanto, não pode ser limitada, são despesas que não podem ser reduzidas, todas as demais poderiam vir a ser. Então, por exemplo, um programa Farmácia Popular, mesmo a possibilidade de a gente atualizar a cobertura vacinal. Você veja o nível de oferta da vacina da dengue, que foi muito pequeno, ou mesmo a retomada e a continuidade da atualização da vacina da Covid, para que novos surtos não venham. Mesmo quando a gente tem uma agenda de expansão de vagas em creche, que o governo federal queria fomentar, a gente teria um momento de constrangimento tão grande das despesas discricionárias, e repito, não é porque não tem dinheiro, Mauro,
não há uma restrição ontológica ao financiamento do Estado, porque toda vez que se aumenta, por exemplo, a taxa Selic, a taxa de juro, isso repercute em termos de impacto direto na dívida pública, 50 bilhões de reais. A gente faz escolhas em relação a abrir mão de receita, a não arrecadar, seja por meio de renúncias fiscais, o volume de renúncias fiscais que o governo abre mão de arrecadar chega a 6% do PIB, 650 bilhões de reais. A taxa de juro, tal como nós acumulamos ao longo do tempo, que tem que ser paga, mas já alcança quase R$1 trilhão, as despesas financeiras. Em dívida ativa, quando o Estado é credor, o governo federal, dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, consolidados até o final do ano passado. A dívida ativa da União credora, que os contribuintes não pagam, chega a 3 trilhões de reais. A dívida ativa não previdenciária, 2 trilhões e 100 bilhões. A dívida ativa previdenciária, algo em torno de 700, 800 bilhões de reais. Só para você entender que a gente tem aí um conflito distributivo muito grande, em que esses analistas na imprensa começam a suscitar, mas que o governo encampa em alguma medida, porque acata a ideia de que o problema primordial do orçamento público no Brasil seria a despesa social, começa a propagar a defesa de que não pode haver garantia de piso em saúde e educação como um percentual da receita de impostos, no caso do piso em saúde, aliás, do piso em educação, que é 18% da receita de impostos, e do piso da educação é um percentual da receita corrente líquida, 15% da receita corrente líquida. Então, começam a atacar os pisos, começam a atacar a política de valorização real do salário mínimo, que é base de cálculo para os benefícios da Previdência Social, base de cálculo para os benefícios, tanto o BPC, né, o benefício de prestação continuada, quanto para o regime geral de Previdência Social. E, de novo, volta àquela agenda, se me permite, Mauro, que o ministro Paulo Guedes, na PEC 188, trouxe, PEC 188 de 2019, que é a tríade DDD, desvincular, desobrigar, desindexar. De uma certa forma, é como se a gente quisesse restabelecer o funcionamento do teto de despesas primárias, dado pela emenda 95 de 2016, durante o governo Michel Temer, e que essa tríade DDD, desvincular, desobrigar, desindexar, da PEC 188 de 2019, do ministro Paulo Guedes, acirraria, tornaria ainda mais draconiano. Então, me parece claro, só para encerrar essa introdução, me parece claro que há um movimento muito consistente, quase um jogral analítico na imprensa, na forma como o próprio governo, na pauta do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, antecipa uma retomada desse tipo, uma vez que o governo não deixou passar isso no final do ano passado. A rigor, quando em novembro do ano passado o ministro Haddad foi para a imprensa e falou de alterações para manter o novo arcabouço fiscal, isso foi, de uma certa forma, bloqueado. Mas estão de novo plantando as sementes para que isso venha com muita força logo depois das eleições de 2026. Me parece ser um movimento deliberado para impactar, independentemente de quem ganha as eleições no ano que vem, se o atual governo reeleito ou um outro, que venha uma agenda de desconstrução dos pisos em saúde e em educação e de impossibilidade de ganhos reais para o salário mínimo, até mesmo desatrelando o regime geral de previdência e o BPC do comportamento do salário mínimo. Seu áudio não está saindo. Perdão. Nós somos o veículo de comunicação que mais destaque deu, com toda certeza, a entrevista da Simone Tebet à Mônica Bergamo, em que ela disse que existe um momento. Primeiro, ela reclamou
que o Congresso, ela usou a seguinte expressão, Hélida, lamentavelmente esse Congresso é menos fiscalista do que nós gostaríamos. E aí ela qualificou a PEC da transição como PEC da gastança, aquela PEC da transição. E aí ela vai dizer o seguinte, nós esperávamos o Congresso mais fiscalista, ou seja, um Congresso que aprofundasse o arcabouço, essa lógica que você trouxe aí do Guedes e do governo Temer, né? E ela vai dizer, mas nós temos uma janela de oportunidade, que é exatamente o que você falou. A nossa janela de oportunidade é depois da eleição, do segundo turno da eleição de 2026 e antes da posse do novo governo, novembro e dezembro de 2026. E neste momento, tanto faz quem ganha a eleição, nós vamos poder fazer o aprofundamento. E ela sinalizou claramente, né, que é restaurar integralmente o teto de gasto demais, né? Ir para cima do salário mínimo, ir para cima da Previdência, ir para cima dos pisos de saúde e educação. É um programa de destruição do Estado brasileiro, né, Helena? E veja, Mauro, é realmente uma agenda histórica. Desde quando a Constituição vai fazer 37 anos agora, em outubro de 2025. Mas desde o início sempre se imputou que a Constituição não cabe no orçamento, que é uma Constituição ingênua, que promete direitos demais, que a realidade não consegue custear esses direitos. Eu preciso fazer esse resgate histórico, para você entender que a agenda é uma agenda coerente, persistente dos economistas ortodoxos esvaziar a Constituição. Desde a origem, a Constituição concebeu tributos, ou seja, receitas que o Estado teria especificamente para financiar a saúde, a previdência e a assistência social. Nós temos tributos no ordenamento brasileiro, como as contribuições sociais, cuja existência é especificamente válida, só pode ser cobrada a contribuição social para se destinar à Seguridade Social. A Seguridade que é composta dessas três áreas, previdência, assistência e saúde. Mas logo na origem do Plano Real, 1994, a primeira medida de suposta estabilização monetária foi a desvinculação dessas receitas. Todo o debate que se fala da insustentabilidade da Previdência ao longo do tempo e mesmo da impossibilidade de implementar o SUS constitucional, as fragilidades também da assistência social decorrem do fato de que as contribuições sociais não foram destinadas como deveriam integralmente à Seguridade. Na origem, 20% dessas contribuições foram desvinculadas. A figura da DRU, a desvinculação de receitas da União, que no início era Fundo Social de Emergência e depois virou Fundo de Estabilização Fiscal. Você se lembra, foi criada a CPMF, supostamente para ampliar o financiamento da saúde, mas que não era efetivamente dedicada apenas ao custeio do SUS, e ainda que tivesse dedicado ao SUS, concomitantemente aquilo que se aportou adicionalmente para a CPMF, o governo retirava outras fontes de custeio do SUS, esvaziando uma espécie de sistema de vasos comunicantes, né? E aí a gente vê esse debate de que a professora Denise Gentil, ela também trabalha bastante essa reflexão. Isso. A gente promete para a sociedade contribuições destinadas ao financiamento dessa proteção social, a ideia de que a gente teria, de fato, uma agenda de enfrentamento da desigualdade. Veja, Mauro, fizemos escolhas constitucionais de extremo relevo, como a Previdência Rural. Nós prometemos para a sociedade que a gente enfrentaria uma desigualdade histórica, inclusive com o Sistema Único de Saúde, prometendo saúde para todos, mas esvaziamos o custeio do ponto de vista das contribuições destinadas à Seguridade. Com a figura da DRU, que está lá no ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou seja, esse instrumento apenas de transição constitucional que a gente prorroga até hoje, mandando um monte de regras, supostamente, que seriam de transição, mas, por exemplo, a DRU está no ADCT desde 1994. Nossa. 94. Veja você, 41 anos, e que já foi prorrogado, e vai ser prorrogado, né? Quantas vezes eles quiserem, mas já foi prorrogado até 2032.
A gente vai fazendo a Constituição com promessas civilizatórias no texto permanente e mantém no ADCT aquilo que eu já escrevi, inclusive, certa vez. O ADCT virou um retrato de Dorian Gray. O retrato de Dorian Gray é uma obra clássica da literatura mundial, o Oscar Wilde, e ele traz essa ideia de um quadro, de uma pintura que esconde o cinismo, a decrepitude, o envelhecimento, não o envelhecimento como algo ruim, mas assim, o apodrecimento moral desse personagem Dorian Gray. É como se a gente prometesse para a sociedade uma Constituição civilizada, uma Constituição emancipatória, mas no ADCT a gente vai entupindo de regras fiscais transitórias. Tanto a desvinculação de receitas da União, que na origem era Fundo Social de Emergência, depois virou Fundo de Estabilização Fiscal e está até hoje como desvinculação de receitas. E depois a gente inseriu o teto de despesas primárias. Veja o nome. O teto de despesas primárias, Mauro, na origem era novo regime fiscal. Eles põem o novo para ter a ilusão de que você está fazendo alguma coisa diferente. E não é uma ironia, não é sem razão, não é acaso que o novo arcabouço fiscal também usa esse mesmo adjetivo, novo. Repete a promessa de uma solução supostamente nova, como era o novo regime fiscal, né, para o novo arcabouço fiscal, que, na verdade, é um garrote, é uma restrição de custeio para cumprir a Constituição. Eu sempre digo, Mauro, não é a Constituição que tem que caber no orçamento, é o orçamento que só é legítima à luz da Constituição. E que a gente precisa resgatar essa equação, não apenas da despesa primária e essa vilanização, essa lógica de falar mal necessariamente apenas da despesa primária obrigatória, da despesa social, ignorando as opções de receita, ignorando as despesas financeiras. Eu te dei números e eu quero apenas ser repetitiva com eles, porque, inclusive, a repetição é pedagógica. A gente tem 3 trilhões de dívida ativa que não se arrecada. No Brasil, é racional sonegar tributos, porque, bem ou mal, de tempos em tempos, você tem um programa de reparcelamento de débitos tributários. As empresas que não pagam tributos, elas têm incentivos deliberados a não pagar. Vira capital de giro, vira margem de lucro. Quem pode, paga advogados a peso de ouro, advogados tributários a peso de ouro, porque já tem essas estratégias de refis sucessivos. E quando não consegue, dentro da linha do refis, do reparcelamento do débito tributário, acaba pressionando também a se instituir renúncias fiscais. Então, 3 trilhões de dívida ativa que não se paga. Uma execução fiscal, a lei de execução fiscal ainda é altamente ineficiente, que não consegue arrecadar. Do outro lado da ponta, renúncias de receitas em 650 bilhões de reais, 6% do PIB. E aí a gente tem, do ponto de vista da gestão da dívida pública, vejam a diferença. Dívida ativa, o Estado credor. O Estado que tem o direito de receber dos contribuintes que não pagam. Dívida pública, o Estado devedor. Então, a receita subtributada, a riqueza subtributada, aqueles que não estão pagando tributos em dia, seja porque devem e não pagam e tem esse reparcelamento de débitos, seja porque tem o benefício tributário da renúncia de receita, ela está muito bem remunerada na dívida pública. Quem não está pagando tributo conforme a sua capacidade contributiva está sendo muito bem remunerado na dívida pública. É onde você tem essa reprodução de uma desigualdade crônica no orçamento. Então, se eu entendi, apesar de estar um na coluna da receita e outro na coluna, ou outros na coluna da despesa, o Estado, e portanto o povo brasileiro, é a vítima nos dois casos, porque por um lado, o Estado deixa de arrecadar, como você falou, 3 trilhões 650 bilhões, que está na mão, está no bolso da burguesia, não está no bolso dos trabalhadores, esses 3 trilhões 650 bi, por um lado. Por outro lado, então não entra esse dinheiro para o Estado. E por outro lado, o Estado paga para esse mesmo segmento, basicamente a burguesia brasileira, ou mais 1 trilhão da dívida pública. Então, se você somar o que deixa de entrar com aquilo que está saindo para a burguesia brasileira, nós estamos falando de 4 trilhões 650. Nossa, chocante. É para isso que a gente precisa
É o PIB Só uma pergunta, quanto é o PIB brasileiro, Hélida? em torno de 10 trilhões. Mais um Fica pouquinho mais da didático, metade do PIB, né? pois fica didático para você poder perceber isso. Uhum, sim. Eu sempre digo, Mauro, quando eu tento conversar no senso comum, porque é uma coisa a gente falar dentro da estrutura do controle externo, quem é como eu tem a função constitucional de analisar as contas públicas, e também do ponto de vista acadêmico, como professora na Fundação Getúlio Vargas. Eu sempre digo que tudo é uma questão de prioridade alocativa. A gente vive, de fato, um conflito distributivo muito grande. E teve uma coluna do Vinícius Torres Freire, ele que é jornalista da Folha. Você tem ali, uma vez ele escreveu uma coluna que me pareceu muito didática, muito clara. Isso no final de 2023. Ele dizia com todas as letras: a gente vive uma espécie de guerra civil em relação à arrecadação dos tributos e em relação à alocação das despesas governamentais. Mauro, é preciso explicar para o cidadão comum que o Estado é um grande árbitro de ganhadores e perdedores da vida em sociedade. Quem mais se apropria dos recursos públicos e quem mais perde, seja porque não tendo acesso a bons serviços públicos, fica em fila de espera no acesso a benefícios sociais, não tem direito à creche, fica numa fila de espera de precatórios, porque não é só a quantidade de dinheiro, Mauro, é o tempo. Eu sempre falo, do ponto de vista de execução orçamentária, de acesso aos recursos públicos, tão importante quanto o volume de dinheiro que é dedicado a uma política pública, é se essa política pública recebe com prioridade ou se ela é postergada, preterida, vira passivo judicializado, fica sem correção monetária, igual a merenda escolar ficou 7 anos sem correção monetária. A Simone Tebet falava da emenda 126, a emenda da transição, como se fosse uma emenda ruim, uma emenda de gastança e tudo mais, o que eu reputo algo controverso. Mas veja, se não fosse o Congresso Nacional autorizar o governo, no primeiro ano de mandato, a ter um patamar de alocação de recursos maior, a gente não teria, por exemplo, feito a recomposição dos valores da merenda escolar, que ficou 7 anos sem correção monetária. Uhum. E aí me permita trazer esse exemplo, que é um exemplo muito didático, muito claro para o cidadão comum. Se o Estado, o governo federal, fica 7 anos sem corrigir a merenda escolar, das duas, uma. Ou quem vai complementar os valores, porque as crianças precisam daquela alimentação, são os estados e os municípios, você está empurrando a obrigação da despesa para os estados e para os municípios, ou, em última instância, de fato, você está precarizando a qualidade da merenda. Deixa de ser uma refeição completa e se torna apenas aquilo que a gente chama de merenda seca. Bolacha ou biscoito, conforme vocês preferirem, a depender de onde vocês estiverem no país, bolacha e biscoito com suco aguado. Deixa de ser uma refeição completa e vira merenda seca. Você entende o que é isso? Quando a gente faz uma escolha de reduzir o tamanho do Estado, de não garantir a oferta de serviços públicos essenciais, gerando fila de espera. Lembra daquela fila dos ossos, da população mais vulnerável, sem acesso à segurança alimentar? É disso que se trata. Vira uma bola de neve de demandas judiciais por acesso a medicamentos, por acesso a procedimentos no SUS, por acesso a vagas em creche, falta de correção monetária da merenda escolar, do programa de transporte escolar. A gente tem servidores sem remuneração adequada, sem recomposição salarial, o salário mínimo sendo corroído, o seu valor real, e alguém se beneficiando disso. De fato, é um conflito distributivo. Repito, na coluna do Vinícius Torres Freire, que eu achei muito didática, muito clara, é uma guerra civil em relação à alocação dos recursos públicos em relação a quem está pagando ou não tributos. O Piketty chegou a dar uma entrevista, acho que eu já falei aqui na sua... a gente já teve aqui em outros momentos, eu trouxe esse exemplo que o Piketty falava, numa entrevista que ele deu ao jornal El País, que a gente está vivendo um momento no mundo, não só no Brasil, muito semelhante ao pré-revolução francesa, em que os muito ricos, os bilionários, se recusam a pagar tributos. Você vejam, os bilionários não querem ser tributados, não só em paraísos fiscais, evitam de todo modo, burlam a legislação, mas também tomam conta dos governos, passam a entrar nos processos eleitorais
para gerirem, do ponto de vista de plutocracia, os próprios governos, né? E, ao mesmo tempo, esses muito ricos, eles se comportam como vaidosos que querem fazer turismo espacial, turismo submarino, e a população mais vulnerável, mais pobre, morrendo de fome num movimento quase pré-revolucionário de ter que, eventualmente, fazer pressão para que se recomponha uma base minimamente de dignidade da pessoa humana, minimamente distributiva. Esse é um debate que precisa ser trafegado no mundo todo. A desigualdade desde 2008 veio muito à tona. A crise mundial de 2008, a crise do sistema financeiro internacional, ficou desnudada. Mauro, a pandemia de 2020 também mostrou a relevância do Estado. A crise climática exige participação intensa do Estado. A gente precisa de um orçamento verde. Eu me lembro do Biden prometendo um New Deal, um Green New Deal, prometendo o enfrentamento da transição climática de modo robusto. E veja o que a gente está tendo agora. A gente está tendo mais acirramento da desigualdade, mais plutocracia, inclusive a Europa voltando atrás na agenda do Estado de Bem-Estar Social e tendo um keynesianismo militar, gasto de guerra, porque se descobriu que a OTAN, naquilo que prometia uma proteção dos Estados Unidos à Europa, era um engodo do ponto de vista geopolítico. Loucura. Hélida, deixa eu te perguntar uma coisa. Pedindo a você, você professora, o máximo didatismo para nós, porque a argumentação dessa turma toda, isso na verdade está sendo o tema da nossa conversa. É se não explicitamente, mas é o que atravessa a nossa conversa. A argumentação toda dos economistas de direita, dos economistas do governo, da imensa maioria desses comentaristas econômicos nas mídias liberais e agora, infelizmente, até na mídia progressista, é de que não tem dinheiro. É isso, é isso. Aí o presidente Lula vem com aquela conversa fiada lá de que a dona Lindu, de que a economia do Estado é igual à economia da família, pode dizer, ó, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Minha pergunta para você é, não tem dinheiro? E se a sua resposta é que tem dinheiro, onde está esse dinheiro que eles não mostram para nós? Mauro, é um equívoco comparar o orçamento público ao orçamento doméstico. O Estado não tem a restrição orçamentária das famílias. Sobretudo quando a gente trafega a dimensão que o Brasil conseguiu na década de 2000, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, efetivamente a gente tinha um constrangimento fiscal muito grande, que era a maior parte da nossa dívida pública ser uma dívida atrelada em moeda estrangeira. De fato, durante o governo Fernando Henrique, e mesmo no início do Plano Real, não sei se você se lembra, no início do Plano Real, a gente prometia para a sociedade que R$1 tinha equivalência com dólar. A gente tinha uma âncora cambial, que era, inclusive, algo muito semelhante ao problema argentino. A gente estabilizou a moeda prometendo que a nossa moeda tinha uma equivalência com a moeda americana, norte-americana. Em 1999, nós tivemos uma logo depois da eleição, que deu a reeleição ao governo Fernando Henrique, a gente teve uma maxi desvalorização da moeda brasileira, e isso marca, inclusive, a própria origem da Lei de Responsabilidade Fiscal. Veja, Mauro, essa lei que fez 25 anos há poucos dias atrás. Foi muito celebrada, comemorada. Eu mesma acho a LRF, do ponto de vista de regra fiscal, melhor do que o teto e melhor do que o próprio novo arcabouço fiscal. Se a gente tivesse que adotar um parâmetro fiscal, a LRF, com metas que são fixadas anualmente, a LRF é muito mais flexível. A LRF estabelece meta de resultado primário todos os anos na LDO. Então, isso é muito mais flexível. Mas, na origem, o Plano Real era uma âncora cambial que prometia para o cidadão, prometia para a sociedade, para o mercado, que a gente tinha uma equivalência com a moeda norte-americana. Em 1999, isso se mostra absolutamente impraticável. A gente não emite a moeda americana,
a gente tinha, na verdade, um endividamento em moeda estrangeira que era explosivo e iria nos trazer uma situação de risco sistêmico análogo ao que a Argentina vive. Então, a gente teve uma maxi desvalorização da moeda, e naquela ocasião, Mauro, é importante que quem nos acompanha entenda, e eu vou tentar ser bem didática nisso, a gente tinha o equivalente como se fosse 1 para 1, a moeda 1 para 1, e aí, da noite para o dia, vira 1 para 4. Ou seja, era R$1 para $1, e depois vira $1 para R$4. A nossa dívida multiplica por 4, praticamente. Naquele momento, a gente teve uma explosão de dívida pública, e você não ouve o mercado financeiro dizer que, naquele momento, o governo Fernando Henrique tinha trazido um abismo de dívida pública, porque a gente multiplicou por 4 a dívida com a maxi desvalorização da moeda. Na época, inclusive, o Gustavo Franco, no Banco Central, teve até muitos embates, muitas investigações de quem, tendo notícia disso, informação privilegiada, se enriqueceu com essa possibilidade de arbitrar com o câmbio, com essa maxi-desvalorização. Bom, então guarda essa informação. Durante o primeiro mandato do governo Lula, ele foi muito prudente. O primeiro e o segundo mandato, ao aproveitar aquele ciclo de commodities que favoreceu o país, ele foi muito prudente em substituir essa dívida atrelada à moeda estrangeira por uma dívida interna, uma dívida atrelada à moeda brasileira, ao real. Ao fazer essa mudança da dívida que estava apenas em moeda estrangeira, ou majoritariamente em moeda estrangeira, para uma dívida majoritariamente em moeda interna, né, a nossa própria moeda, isso nos deu uma autonomia. Nós deixamos de ser devedores em moeda estrangeira e passamos a ser credores. Nós temos 300, algo em torno de 330, 300, que oscila, né? Às vezes o Banco Central faz operações com as reservas internacionais. Mas vamos colocar aí algo em torno de 330 bilhões de dólares em reservas internacionais. Nós somos atualmente credores em moeda estrangeira. Nossa dívida é majoritariamente nominada, lastreada em reais. Então, não há a rigor nenhum risco sistêmico de calote, de incapacidade de pagamento da dívida pública. O que nós fazemos, Mauro, é gerir essa dívida do ponto de vista intertemporal. Eu preciso que vocês entendam. Os países ricos se enriqueceram, se desenvolveram manejando a dívida pública. A própria China, no ano passado, noticiou um plano de expansão, um plano econômico de investimentos, Mauro, de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Sabendo das tensões geopolíticas, sabendo da projeção, sabendo da necessidade de manter a demanda interna, de enfrentar os seus gargalos. A União Europeia, eu falei há pouco, diante da insegurança que a OTAN lhe trazia dentro da própria guerra da Ucrânia com a Rússia, a própria União Europeia aprovou o afastamento dos limites de endividamento. A Alemanha, com toda a dificuldade que tem, inclusive de interpretar limite de dívida, tensionando a sua Corte Constitucional alemã, afastou o limite de endividamento e permitiu 800 bilhões de euros para financiar aquilo que eu falava do keynesianismo militar. E o parâmetro que nós mensuramos, Mauro, é o parâmetro relação dívida-PIB. Nós não temos no Brasil, embora a Constituição até exija, um limite de dívida para a União. Então, a relação que nós consideramos não é um valor bruto, não é um valor fixo de dívida, é um valor que é uma equação, o montante da dívida sobre o PIB. Se nós fizermos o PIB crescer, se nós tivermos um investimento produtivo, e investimento não é só cimento e tijolo, Mauro. A sociedade de inteligência que nós temos, o mundo pede, inclusive em bens intangíveis, em produção de patentes, em ciência e tecnologia, em educação para a nossa sociedade não ficar tão agrária. Se me permita, a gente ainda mantém o conceito do que é despesa de capital, tecnicamente, né, o nome despesa de capital, que é o que permite, inclusive, a regra de ouro, que eu faça endividamento, seja para esse tipo de despesa, para esse investimento.
A noção do que é ou não investimento ainda está atrelado à Lei 4.320, que é da década de 60 do século passado. A gente tem a noção de investimento como se fosse apenas cimento e tijolo. A gente precisa atualizar o conceito do que é despesa de capital para justificar uma dívida legítima. Uma dívida que potencializa esse país a não... E aí me permita fazer uma analogia. Uma amiga querida, procuradora do Ministério Público Federal, quando ela se aposentou, uma das mais brilhantes procuradoras, um exemplo para a gente que tem uma visão comprometida de Ministério Público em prol do cidadão, em prol dos direitos sociais, é a Débora Duprá. A Débora Duprá, ela cunhou uma frase que muito me impacta. Quando da aposentadoria dela, a gente fez uma live, eu, a Mônica Debole, em homenagem à Débora Duprá. Ela dizia: estamos agora, isso quando ela se aposentou no meio da pandemia, 2020, 2021. Mas ela dizia: o Brasil está mais próximo de 1500 do que de 1988. Estamos agora mais perto de 1500 do que de 1988. Um país muito, muito semelhante apenas a uma colônia agroexportadora, de extrativismo minerário e de produção agropecuária. É incrível, Mauro. É fazenda e garimpo. A gente apenas voltou a esse padrão típico do século XVI, em que a gente não tem pretensão de produção industrial de ponta, de produção científica e tecnológica, de efetivamente fazer a população lidar com a inteligência artificial de modo estratégico. É incrível como a gente voltou àquele padrão colonial de se inserir no mundo de modo atrasado, de se deixar explorar, de não ter uma dimensão clara de que a dívida pública ela pode ser um instrumento de desenvolvimento econômico, desde que seja capaz de potencializar nossa capacidade produtiva, nossa produção tecnológica. Repito, manter o conceito do que é investimento atrelado apenas a cimento e tijolo é uma restrição. Fazer esse garrote da atuação do Estado é outra restrição. E imaginar que a gente não possa fazer uma dívida estratégica na verdade, nos aprisionar esse padrão do século XVI. Então, diz para nós, como é que seria uma contemporaneização, ou seja, uma modernização do conceito de investimento? Eu escrevi um artigo junto com dois queridos amigos, o professor Salomão Ximenes, da Universidade Federal do ABC, ele também da área do direito à educação, com muita ênfase, e o André Roncaglia, professor da Unifesp. Agora o Roncaglia é o representante brasileiro, economista brasileiro, representando, salvo engano, junto ao FMI, ou ao Banco Mundial, salvo engano, ele está como representante brasileiro. Mas escrevemos nós três, eu, o André Roncaglia e o Salomão Ximenes, um artigo propondo que todo o gasto em educação, Mauro, todo o gasto, mesmo o pagamento de salário dos professores, seja considerado investimento. Porque você tem uma dívida pública que nós temos conosco mesmo, a sociedade tem consigo mesma, a maior dívida que nós temos, e recentemente veio toda essa notícia do quão nós temos um alto nível de semi-alfabetização, de um analfabetismo funcional, é a dívida com a educação. Mauro, a gente tem ainda 42% da população brasileira, dados da última PNAD, a PNAD é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, do IBGE, a PNAD contínua de educação é de 2023. Esse último dado mostra que a gente tem algo em torno de 42%, 43% da população brasileira que não concluiu a etapa obrigatória de ensino, que é o nível médio. Você tem aí algo em torno da metade da população brasileira que não concluiu sequer o segundo grau. E sabe por quê, Mauro? Coisa que a Argentina, não estou nem falando de países desenvolvidos, estou falando do nosso vizinho. Mesmo um país aqui nosso, do lado, a Argentina já tinha ampliado a oferta de 11 anos de ensino, 12 anos de ensino, a depender do padrão que se tome, que pega o ensino fundamental e o ensino médio, há mais de 100 anos. A gente só garantia, como etapa obrigatória, o ensino fundamental, Mauro. Só se tornou efetivamente obrigatória a pré-escola e o ensino médio em 2016.
Moço, não tem 9 anos. Por quê? Porque foi em 31 de dezembro de 2016 que a gente pôde, nós, Ministério Público, os órgãos de controle, a gente pôde passar a exigir dos prefeitos a pré-escola e dos governadores o ensino médio, porque até 2016 não era obrigatório, só era obrigatório o ensino fundamental. Você se lembra, Mauro? O analfabeto não tinha direito a voto até há pouco tempo atrás. O Darcy Ribeiro, o saudoso Darcy Ribeiro, fala que, de fato, a ignorância é um projeto. Oferecer educação de má qualidade é um projeto. E a gente precisa trazer isso com clareza. Há uma dívida intergeracional muito mais séria, que é essa dívida da baixa escolarização da nossa população. E veja, Mauro, se eu tenho 42%, 43% da população brasileira sem sequer ter concluído a etapa obrigatória, que é o ensino médio, os pais dessas crianças que hoje estão na escola são esses que não concluíram nem o segundo grau. Então, essa criança que hoje está na escola, que hoje está fazendo o ensino fundamental, a creche, se o pai dela sequer concluiu o ensino médio, você imagina o nível de estímulo que ela tem. Então, a proposta mais concreta que eu trago de expansão do conceito do que é investimento é tratar todo o gasto em educação como investimento. Tecnicamente, investimento. Para a gente potencializar a oferta de tempo integral, para universalizar de fato as creches, para remunerar dignamente os professores da educação básica. Mauro, você quer a razão pela qual a Finlândia e mesmo a Coreia do Sul conseguem despontar entre os melhores resultados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é a atratividade da carreira docente. E você quer um exemplo claro de como a educação no Brasil se ressente muito de uma baixa qualidade de educação, você pega os melhores egressos do ensino superior, das escolas, das faculdades públicas e privadas. Se você chegar nas melhores faculdades, os melhores estudantes e perguntar o que você quer fazer da vida, nenhum deles vai querer ser professor de educação básica na rede pública de ensino. Se você pegar os melhores estudantes das nossas faculdades, quando eles se formam e perguntar para eles o que eles querem ser, nenhum vai querer voltar para ser professor da rede pública de ensino na educação básica. Eles podem até querer ser professor de faculdade, né, das melhores faculdades de elite, até mesmo eventualmente de faculdades públicas, como o USP, como as universidades federais. E olha que as carreiras das universidades federais estão sendo sucateadas, inclusive, pelas próprias restrições fiscais, né, do teto, de despesas primárias e agora do arcabouço fiscal. Mas nenhum quer voltar para a educação básica, nenhum quer ser professor, né, da educação básica, de ensino fundamental, de ensino médio. E aí é onde você tem esse círculo vicioso de reprodução da nossa miséria. A Finlândia se tornou desenvolvida em 30, 40 anos, nos últimos 30, 40 anos, porque conseguiu gerar esse círculo virtuoso em que a educação traz uma aspiração emancipatória e gera na sociedade um círculo de respeito ao professor na base da sociedade. Olha que interessante. Então, perdoa a minha ignorância, mas vou insistir ainda uma vez. O que acontece na prática com as finanças públicas no momento em que a educação deixa de ser despesa e passa a ser qualificada como investimento? Qual o efeito concreto nas finanças públicas? Primeiro, que para de ser vilanizado como se fosse um gasto errado por definição. Okay. A gente para de tratar, por exemplo, o pagamento de salário de professor. Me irrita, me permita, Mauro, me irrita profundamente alguns economistas ortodoxos criticando a expansão que nós fizemos recentemente na emenda 108 de 2020 do Fundeb. O governo federal ele era obrigado a complementar, antes da emenda 108, 10% dos valores que os estados e municípios aportavam no Fundeb. Agora, com a emenda 108, com toda a consciência, e veja a crítica que os ortodoxos, os economistas ortodoxos fazem ao Congresso, é muito semelhante ao que você comentava, que a Simone Tebet, a ministra, falava que o Congresso não é fiscalista. Eles criticaram o Congresso, que o Congresso ampliou o valor de complementação da União ao Fundeb, sendo que a gente tem essa dívida histórica. A complementação da União vai sair de 10%, estava em 10%,
e vai chegar até o final do ano que vem, 2026, a 23%. Vai mais do que dobrar a complementação da União. Os economistas ortodoxos querem revogar essa progressividade do custeio da educação básica, mano. É ainda insuficiente, a educação tem desafios colossais, e economistas ortodoxos como Marcos Mendes, Marcos Lisboa, vários, têm escrito e falado que a educação tem dinheiro demais, está sobrando dinheiro na educação. Eu desafio esses senhores a irem no nível de rua das escolas, descerem na base das escolas públicas e saberem como que são as condições de oferta da educação básica. Quem quer, de fato, trabalhar como professor aqui, no cotidiano das periferias das grandes cidades, nos rincões do país, pensar, de fato, a oferta da educação no país e perceber o seguinte, não há dinheiro sobrando, não tem. Eu batalhei muito quando o governador do estado de São Paulo enviou uma proposta de emenda à Constituição para reduzir o piso da educação no estado de São Paulo. Eu participei de audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, fui na imprensa, escrevi artigo na Folha, participei de programa do SPTV, questionando o seguinte, não tem dinheiro sobrando. Como que o estado de São Paulo, Mauro, tem o estado mais rico, tem a riqueza, inclusive do ponto de vista orçamentário, o estado que arrecada um orçamento anual de quase 350 bilhões de reais, o estado de São Paulo, e deixa que o jovem saia do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, do segundo grau, com conhecimento equivalente à 7ª série do ensino fundamental, do primeiro grau. O menino forma no segundo grau, em matemática, com conhecimento equivalente à 7ª série do ensino fundamental. Essa é a maior dívida pública, Mauro. Eu repito, se isso não é tratado como dívida, se isso não é uma dívida intergeracional de nós conosco mesmo, o que é dívida? É esse gap, é esse vazio da aprendizagem que é uma dívida colossal. Quando a gente muda a interpretação do que é despesa de capital, a gente pode, do ponto de vista prático, para quem não conhece finanças públicas, a gente pode, por exemplo, na regra de ouro, se endividar para pagar despesa de capital, pagar investimentos. A gente mudaria a lógica de falar mal desse tipo de despesa, pagar salário de professor deixaria de ser um algo ontologicamente vilanizado, um algo mal falado, um algo que a imprensa, que os economistas ortodoxos, que o próprio governo, por vezes, fala que tem que reduzir, tem que cortar qualquer preço, e a gente entenderia que a gente tem que dar um salto qualitativo na educação brasileira, que a gente tem que implementar uma agenda de expansão de vagas nas creches, em tempo integral, qualificar efetivamente a carreira docente e permitir esse salto, esse círculo virtuoso que a Finlândia, que a Coreia do Sul deram e que a China também, de uma certa forma, tem feito em relação à expansão de uma educação de boa qualidade. Os chineses, por exemplo, eles não só oferecem a educação formal, mas também eles fomentam o esporte no contraturno, por isso que eles deram um salto, eles têm a capacidade de serem base de potência olímpica, porque não só eles têm esportistas de alto rendimento, mas tem uma formação atrelada à própria educação. Se a gente quer uma política de prevenção, por exemplo, ao consumo de álcool e drogas, se a gente quer pensar, por exemplo, o excesso de uso de telas nas escolas, Mauro, a gente precisa ter um tempo integral com a expansão, inclusive, dessa formação para esportes, de ciência e tecnologia, de música, musicalização, você imagina, desde a primeira infância. A gente não tem um desafio, efetivamente, de grandeza para o nosso país. Eu falava do Darcy Ribeiro, o Darcy Ribeiro efetivamente projetava essa construção macro para o projeto educacional. A gente tinha uma clareza de um médio e longo prazo. Se a gente não retomar a partir da base da educação, que é investimento, meu amigo, a gente continua só e tão somente ampliando gasto, construção de unidades prisionais. A própria Carmen Lúcia, quando presidente do Supremo e, portanto, também presidente do Conselho Nacional de Justiça, ela fez o contraste mais óbvio que qualquer cidadão deveria fazer. Um preso no sistema prisional, um detento cumprindo pena no sistema prisional brasileiro,
custa 17 vezes, dados que a própria Carmen Lúcia trouxe para a imprensa na ocasião em que ela estava à frente do CNJ e à frente do próprio STF. Um preso custa 17 vezes um estudante na rede pública de ensino. Absurdo. Olha, recuou muito o tema educação, né? Sempre ecoou. Olha aqui, o Schneider. Opa, desculpa, voltei. O Schneider Franco. Eu estou saindo da educação, esse é meu último ano, não aguento mais. O Thaís Gotada. A Thaís Gotada, agora entendi. Thaís Gotada, tá certo. Eu trabalho como professora. Está um pesadelo a educação pública e privada. Clydes, eu mesmo era professor, desisti por toda a condição, inclusive salário. O Clóvis Deitos, com esse projeto de destruição da educação brasileira, ninguém tem como ser professor dentro desse projeto. E o Schneider Franco, que disse aqui que está saindo da educação, ele está dizendo, sou marceneiro e professor de história, vou parar esse ano e me dedicar só à marcenaria. Mauro, inclusive para o Schneider, isso é ou não é uma dívida pública muito mais significativa do que... Isso é o abismo fiscal, isso é o abismo civilizatório. Se as melhores mentes, né, Schneider, que certamente você poderia estimular os seus estudantes, se as melhores mentes abdicam de formar a base da nossa educação, a gente vai cada vez mais empobrecendo e voltando àquele padrão, repito, do século XVI. Um país apenas agroexportador, que apenas potencializa a agropecuária e o extrativismo minerário. Que país é esse? Que inserção é essa na inteligência artificial, Mauro? É sério. E com o envelhecimento da população, a gente não tendo capacidade de gerar produção científica e tecnológica, não tendo capacidade de se inserir nessa ciência de fronteira, nessa produção industrial de fronteira, a gente literalmente fica a reboque do resto do mundo. Sim. E vai ter que oferecer renda básica de cidadania para todo mundo, porque a automação vai aumentar o nível de desemprego. Aí, meu amigo, o déficit fiscal vai ser total. Se eu não insiro no mercado formal de trabalho, se eu não consigo fazer essas pessoas estarem no mercado produtivo, todos vão demandar depois o BPC aos 60 anos. Claro. O BPC é o benefício de prestação continuada, né, na assistência social. Ou vão ser beneficiários do Bolsa Família, ou vão ser beneficiários do BPC ao final da vida. Porque a gente não está conseguindo fazer inserção produtiva. A gente não tem capacidade de pensar o porvir. Mauro, a nossa maior pobreza é uma pobreza de concepção de país, de planejamento de política pública de médio e longo prazo. As nossas regras fiscais nos aprisionam no curtíssimo prazo. A gente fica debatendo só a LDO, que está no Congresso, para 2026, e olha lá. A gente não consegue debater para a sociedade, Mauro, se me permite um momento de reflexão, o PPA dos municípios de 2026 a 2029. A China projeta 50 anos. A gente não consegue projetar 4. A gente não consegue ter um plano decenal de educação levado a sério. Eu realmente acho a fala do Schneider muito triste. E com todo o respeito que ele merece, que todos os docentes merecem. Eu digo isso para os meus colegas do sistema de justiça, eu digo isso para os meus colegas do Ministério Público, para os meus colegas de tribunais de contas, quando eu vou nos congressos de judicialização da saúde. Se o dinheiro da saúde, se o dinheiro da educação chegasse com a mesma proteção que o do 10º do MP, que o do 10º do Judiciário, que o do 10º do Legislativo, que o do 10º do Tribunal de Contas, que o do 10º da Defensoria Pública, a gente não tava esse caos, Mauro. A gente não teria essa precarização tão grande dos serviços públicos. Então, eu tento também fazer esse exercício de coerência, de constranger os meus colegas que estão todos muito bem aquinhoados nessa estrutura de duodécimos dos poderes, e que a gente não faz esse enfrentamento estrutural da desigualdade por dentro do orçamento público. É uma espécie de orçamento de castas mesmo. Loucura. Você falou, a maneira como aqueles que manejam o Estado e aqueles que sustentam a burguesia, executam esse domínio e aprisionam o país ao tema, ao fiscalismo, isso é o que você falou, né? Isso vai cada vez mais aproximando o Brasil de 1500, né? Lavoura e minério e mineração,
inviabiliza o país de ter capacidade de pensar o porvir, ou seja, você tem um país que abriu mão de ter um projeto nacional. Enquanto você vai na Rússia, vai na China, vai na Venezuela, países que têm um projeto nacional, nós abrimos mão do projeto nacional, exceto ser o projeto do século XVI, né? Exceto ser um fazendão. É deprimente. Fazendão e garimpo, né? É isso aí. Deprimente. E o pior, Mauro, com uma tendência de automação que a inteligência artificial traz, que vai ampliar o desemprego, que vai ampliar enormemente a desigualdade, que vai nos trazer desafios de política pública imensos para o próprio orçamento público, porque você vai precisar inserir essas pessoas ou no Bolsa Família ou no BPC. E de novo, esse receituário que trazem que a única solução é diminuir o tamanho do Estado, como se a gente pudesse ter um Estado muito menor. Não tem condição. Claro, pode aprimorar a qualidade do gasto, fazendo essa análise sistêmica de um planejamento que vincula a execução orçamentária, que faz com que a gente reflita a alocação adequada do gasto. Mas é falacioso prometer para a sociedade, esses economistas ortodoxos prometerem que tem que congelar o salário mínimo, que tem que rever o piso da saúde, o piso da educação, que tem que reduzir a complementação federal, o Fundeb, que tem que extinguir o abono salarial, que tem que extinguir alguns direitos sociais. Essas pessoas vivem em que mundo? Só se quiserem colocar ainda mais estrutura de segurança privada, bunkers para si próprios, porque senão a gente vai ter um risco ainda mais de anomia. O que a criminalidade organizada avança é pela ausência do Estado. Uhum. O próprio André Lara Rezende, quando estava naquele enfrentamento claro a essa agenda reducionista, ele falava, olha, o problema é de um Estado legítimo. A gente tem que fazer o debate do Estado legítimo, porque, de outra forma, a ausência do Estado amplia o Estado miliciano, a captura do Estado por agentes privados. E mesmo o crime organizado dominando o território. A ausência do Estado, Mauro, abre espaço, infelizmente, para a perda do monopólio do uso legítimo da força. A criminalidade organizada que domina o Rio, que domina alguns territórios, inclusive nas grandes cidades como São Paulo, a criminalidade organizada e as milícias são o risco da ausência do Estado legítimo, do Estado que planeja a política pública. Uhum. Então, a guerra civil na gestão dos tributos, na gestão da despesa, na captura dos recursos públicos, inclusive por meio de quem pode se remunerar nos juros, meu amigo, essa guerra civil ela pode se tornar ainda mais espraiada, como a gente já vê com as milícias e o crime organizado. A gente já vê acontecendo nas franjas do Estado, nas periferias do país, a perda do Estado legítimo, da legitimidade estatal. E não adianta prometer a substituição do Estado por igrejas neopentecostais. Uhum. A gente vê pichados em alguns muros das áreas mais vulneráveis do país, Mauro, a seguinte frase: Constituição não, Bíblia sim. Isso é muito perigoso para um país que se pretende civilizado. Constituição não, Bíblia sim. Substituir o Estado por igrejas neopentecostais, por milícias, pela criminalidade organizada, é muito perigoso. Aí sim a gente vai viver uma situação de guerra civil espraiada, de anomia, de perda de sentido para uma vida comum, de pacto social. Impressionante. Para encerrar, Elida, vamos falar do período mais recente, né, da história do país. Se a gente olha esse tema, que é o tema da redução do Estado, né, do esmagamento do Estado, que o fiscalismo expressa, né? Desse ponto de vista, não há nenhuma mudança radical na maneira como Temer e Meirelles enxergaram e atuaram no Brasil, como Bolsonaro e Guedes, e agora como Lula e Haddad estão atuando. Você vê uma linha de continuidade na visão de que o Estado precisa ser reduzido, precisa ser aniquilado. É uma continuidade, né, Elida?
É como se a Constituição fosse ela própria, Mauro, a causa da instabilidade macroeconômica. Sempre se busca fazer estabilidade macroeconômica, sobretudo monetária, né? Controle da inflação, reduzindo direitos. E aí, meu amigo, de novo eu questiono. É a Constituição que tem que caber no orçamento ou é o orçamento que tem que ser legítimo à luz da Constituição? A gente precisa fazer esse contraponto. A política monetária, a política cambial, a política creditícia a cargo do Banco Central, as 3 políticas públicas a cargo do Banco Central, elas devem dialogar e serem coordenadas com a política fiscal conduzida pelo Tesouro Nacional. E essas 4 grandes políticas macroeconômicas, todas elas são políticas públicas e todas elas devem deferência à Constituição. Mauro, eu tenho muita consciência do extremo papel, da relevância da atuação do Banco Central. Ele deve ser uma autarquia, ele não pode se tornar uma empresa, como a PEC 65 propôs, né? O mercado financeiro quer mais autonomia ainda para o Banco Central, para ele se tornar uma empresa estatal não dependente, para ele se despregar totalmente do comportamento de qualquer vigilância das instâncias democráticas do processo deliberativo no Congresso. Isso me preocupa, porque, de novo, é como se a gente tivesse mecanismos de proteção, de repercussão ilimitada na dívida, das opções que agradam o sistema financeiro. A despesa financeira ela pode repercutir limitadamente, mesmo para abrir mão de receita, como a gente falava das renúncias fiscais, da dívida ativa, e aquilo que diz respeito à consecução da Constituição, a consecução planejada. Veja, eu nunca defendi, em momento algum, do ponto de vista teórico, ou mesmo do ponto de vista prático, institucional, que a gente possa dar tudo para todo mundo ao mesmo tempo agora. A escassez é uma regra da realidade. A gente precisa oferecer para a sociedade a consecução planejada das políticas públicas. A alma da nossa capacidade de oferecer respostas democráticas, respostas civilizadas para a sociedade é o planejamento. A ordenação legítima de prioridades, o que se pode dar para cada um ao longo do tempo é o planejamento. A ideia de fila. O que vem primeiro? Quem vem por último? Qual é o lugar de cada um na fila? É o planejamento. Sem o planejamento, a gente tem uma captura de curto prazo que apenas favorece aos que têm mais poder econômico e politicamente. A ausência do planejamento potencializa a captura do orçamento pelos que têm mais poder econômico e político. Por isso a ideia do farinha pouca, meu pirão primeiro. Sim. A gente precisa ensinar o cidadão a olhar o orçamento como grande lugar de construção da democracia, de grande lugar de densificação da Constituição, mas que para ser racional, para ser efetivamente republicano, ele precisa ser planejado. Orçamento sem planejamento é farinha pouca, meu pirão primeiro. Sim. O orçamento, para ser democratizado, para ser republicano, para ser o lugar de implementação de direitos fundamentais, ele precisa ser o espaço de consecução planejada das políticas públicas. Perfeito. Por isso que a gente tem que ensinar o cidadão a participar do processo orçamentário. Farinha pouca, meu pirão primeiro, é a terra do salve-se quem puder, e quem manda mais, pode mais. É assim que funciona, é assim que nós estamos. O Celo faz uma observação interessante. O Banco Central comporta-se como se fosse uma Assembleia Nacional Constituinte. Impressionante. É isso aí. Eu tenho escrito sobre isso, eu concordo com ele. O Banco Central, sobretudo quando consulta os integrantes, as instituições financeiras que perfazem o relatório Focus, aquelas 170 instituições consultadas pelo relatório Focus, eles definem o tamanho do Estado, direto ou indiretamente, eles definem o que o Estado deve ou não fazer. E isso, ao definir o que é risco fiscal, a partir do que é risco fiscal, indicar os ajustes, onde deve ampliar ou reduzir o do Estado, e a partir dali fixar as prioridades governamentais, é como se fosse uma Assembleia Nacional Constituinte Permanente. Eu escrevi isso na minha livre-docência há pouco tempo, defendida no âmbito da Faculdade de Direito da USP. Legal. É isso aí, Celo e Érida Graziani. Érida, olha, é sempre uma maravilha, é sempre uma aula
de finanças, de economia, de macroeconomia, de política econômica, de pensar o país. Afinal, né, a conversa contigo, estou muito grato aí por você ter aberto um espaço na sua agenda para vir aqui falar com a gente. Obrigado, viu, querida? Obrigado É um mesmo. prazer, Mauro. Obrigada mais uma vez. Grande abraço.